Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade agora à nossa série de vídeos sobre ciência e tecnologia dos materiais. A gente vai começar então a falar hoje sobre propriedades dos materiais, focando nas propriedades mecânicas e qual a sua importância aí para a área de ciência e tecnologia dos materiais e para a engenharia de um modo geral. Então o objetivo aqui é principalmente explorar as propriedades mecânicas, tá? As propriedades térmicas e magnéticas ficam aí como uma leitura adicional para vocês. As propriedades térmicas e magnéticas foram trabalhadas aí, de certa forma, em outros cursos, como os cursos de física básica. O que nos interessa aqui são particularidades aí que são importantes para o entendimento dos materiais. Então nós vamos ver o comportamento mecânico deles, os tipos principais de esforços mecânicos, vamos falar um pouquinho sobre esse importante ensaio que é o ensaio de tração e vamos ver alguns exemplos de curvas, tensão, deformação, características para os materiais. Então pessoal, este vídeo basicamente o conteúdo dele vai ser mais discutido no web fórum, tá certo? Eu deixo aqui para vocês também algumas referências de pesquisas que estão sendo feitas na área, tá? É apenas um pequeno recorte, é uma área muito grande, obviamente, mas que trata aí basicamente também de nanotecnologia, tá? A parte de nanotubos de carbono, nanopartículas, tem sido aí amplamente utilizadas para melhoria de propriedades mecânicas, mas para muito além disso, né, como aplicações de nanopartículas de óxido de zinco na agricultura. Tá? A razão pela qual eu acabo insistindo, né, nessa parte de nanotecnologia e nanociência é porque ela terá um grande desenvolvimento ao longo do século XXI, como já vem tendo. Então, focando aí nas propriedades mecânicas, né? Por que a gente precisa conhecer as características mecânicas dos materiais para projetar estruturas de engenharia, né? Peças e estruturas, e entender as deformações provocadas por forças ou cargas em serviço. Então, para a gente, carga em serviço vai ser sinônimo de força, que por sua vez vai gerar uma tensão no material. E essas deformações não podem resultar em fratura. Para a ciência dos materiais, para a resistência dos materiais, aquela hipótese, né, aquela simplificação muito recorrente nos cursos básicos de física, na qual você analisa um corpo substituindo mesmo pelo seu ponto de massa, pelo centro de massa, né, não é uma carga pontual, né, hipótese de carga pontual. Esse tipo de hipótese aqui ela não nos serve, porque admitir um objeto pontual, admitir aí um objeto que pode ser substituído pelo seu centro de massa, implica dizer que esse objeto não sofre deformação apreciável. Isso não é verdade. A resistência dos materiais nos mostra aí justamente o comportamento interno desses materiais, segundo aí uma determinada força aplicada. Então, o comportamento mecânico, pessoal, vai refletir a relação entre a resposta, ou seja, a deformação de material, em relação a uma causa, né, que é uma carga ou força que esteja sendo aplicada. Aqui a gente está vendo um tipo de ensaio mecânico simples, no qual você tem uma barra de aço, tá? Que está sendo submetida aí a um determinado esforço, aliás, não precisa ser aço, pode ser qualquer material, está sendo submetida a esforço em dois pontos e você está observando o abaulamento, né, uma flexão. E você pode realizar esse ensaio de maneira destrutiva ou não. Ele pode acontecer, por exemplo, até o ponto em que essa estrutura se rompe e você acaba então calculando o limite de resistência, por exemplo, para este material. Além da carga aplicada, quais outros fatores, né, interferem no comportamento mecânico? Tá? O tipo da carga e a magnitude da mesma, né? Se esse ensaio, por exemplo, foi até a destruição ou não. Tem ensaios de compressão, ensaios de tração. Duração da aplicação desta carga também pode ser importante, tá? Para materiais principalmente complexos. Condições ambientais também influenciam. Opa. Então, temperatura, tá? Principalmente para materiais que são mais sensíveis a gradientes aí
de temperatura, tá certo? Quais são os tipos aí de esforços mecânicos aí mais comuns? Nós temos então os esforços de tração, esforços de compressão, que já são conhecidos, né? Então, tração, se você tem uma estrutura como essa cilíndrica, basicamente esse tipo de esforço implica que as duas extremidades estão se separando. Na compressão, há uma tentativa de conjunção das duas extremidades. Aqui, o que a gente observa é uma diminuição do diâmetro conforme esse objeto alonga. Aqui a gente observa o contrário, um aumento do diâmetro da área de seção transversal. Outros esforços, flexão, como nós vimos aqui, por exemplo, o esforço de cisalhamento, né, que já foi discutido brevemente, mas qual que é o esforço de cisalhamento? É o esforço de você deslizar uma superfície sobre a outra. Percebam que eu tenho aqui uma força aplicada para a direita, aqui uma força aplicada para a esquerda, e o material começa nessa posição e depois ele sofre uma espécie de achatamento, né, em algumas de suas dimensões, né, uma perturbação, tá, principalmente do ângulo aqui formado na base, por exemplo, tá. O esforço de cisalhamento é aquele mesmo esforço, se você tiver uma calculadora científica do tipo cástio, né, é o mesmo esforço que você realiza quando tenta separar aí uma superfície da outra, por exemplo. E o esforço de torção, que nada mais é do que eu rotacionar duas extremidades de material cilíndrico para em diferentes sentidos, tá? Um horário e outro anti-horário, por exemplo, tá? É aquele esforço lá, a gente não faz tanto isso, né? Você vai ter que citar um pano lá, você vai torcer o pano. É exatamente por isso que vem o verbo, né? Torcer vem de torção, então é exatamente aquele esforço, tá? A gente vai focar para discutir o comportamento mecânico dos materiais em um ensaio que é muito comum, tá? Pela sua simplicidade, porque ele gera aí vários dados interessantes, mesmo que aquele material não esteja só submetido a esforços de tração, tá? Mas é um dos tipos de ensaio mais bem estabelecidos, tá? No ensaio de tração, eu vou ter aqui um corpo de prova, tá? Aqui ou aqui, né? Que é um esquema, que é uma foto, só que aqui fica muito, aqui não tem corpo de prova. Então você tem essas garras aqui, né, que estão presas a este corpo de prova. O que vai fazer ao longo do tempo, uma parte pode permanecer fixa, outra você tem um travessão móvel que vai descendo e espichando esse material, né, promovendo aqui um esforço de tração sobre ele, tá? Você tem aqui uma medida, aqui um extensômetro, uma medida de quanto esse material está se deformando, e todos esses dados são transformados digitalmente, né, em dados de deformação para você, em interfaces aí para uso gráficas para o usuário, tá, na qual você pode obter valores numéricos e gráficos do comportamento de tração para um determinado material. Então, o comportamento tensão-deformação, né, é o que nos interessa. A tensão ela é definida, como nós vimos também, como uma espécie de pressão. Só que a gente usa mais a tensão, no caso aqui principalmente para materiais sólidos, né, em vez de usar a palavra pressão, mas elas são sinônimos. Se elas são sinônimos, ela é uma força dividida por área, tá? E qual que é a vantagem disso? Por exemplo, eu quero fazer análises de material que não dependam do seu tamanho absoluto. Se você tiver uma barra que é 2 vezes a grossura dessa, é intuitivo pensar que se essa relação for linear, você vai ter que exercer uma força 2 vezes maior para rompê-la. Eu não quero depender desse parâmetro geométrico. Eu quero uma medida, um parâmetro que seja mais geral, independentemente do diâmetro que eu usar aqui. Quando eu divido força por área, então eu acabo fazendo a compensação, né, desta relação, tá? Em relação à área, ela proporciona em relação à área, né? O diâmetro, o exemplo com o diâmetro que foi dado é apenas para fim ilustrativo, tá? A gente sabe que se dobrar aqui o diâmetro, a área varia aí numa proporcionalidade de d ao quadrado em relação a esse diâmetro, né? Então, tensão é força sobre área. A medida de tensão em unidades do sistema internacional é Pascal, né? Newton por metro quadrado,
Só que pela ordem de grandeza desses parâmetros é muito comum expressar em megapascal, que nada mais é que conjuntos de 10 a sexta, né, pascal. Os corpos de prova, para eliminar também efeitos geométricos, alguns podem ser cilíndricos, por exemplo, totalmente, outras podem ter seção retangular, seção quadrada. Eu não estou interessado em ver a influência da geometria, eu quero só ensaios que me ajudem a distinguir um material do outro sem as dependências geométricas. Então, nestes ensaios, muitas vezes, os corpos de prova, né, os corpos que estarão representando um determinado material, são padronizados em seu formato. Então aqui você tem basicamente dois cubos, né, e você tem uma área aqui, como se fosse um halter, né, e é nesta área que o esforço vai se concentrar. E essa área serve aí para os ganchos segurarem aí de maneira adequada o material para que ele não escape ao longo do ensaio. Então a parte de tensão está definida, precisamos definir a parte de deformação. A deformação de um material, no caso de uma tração, o que implica? Né? Um aumento do comprimento. Então eu quero mensurar essa variação, ou seja, eu vou calcular a deformação, vai ser o cálculo do comprimento de um corpo de prova, de um objeto, num tempo i, menos o comprimento inicial sobre o comprimento inicial. Percebam que se eu multiplico isso por 100, isso me dá a variação de comprimento em relação ao comprimento inicial vezes 100, ou seja, uma variação percentual, né, desta variação de comprimento, tá, dessa diferença, ou um ΔL sobre L0. Então, de novo, a ideia principal aqui é calcular a mudança no comprimento do corpo de prova em relação ao comprimento inicial. Aqui nós temos também outro exemplo de corpo de prova com as dimensões, né, aqui quanto que é a espessura desta parte, o raio dessa parte, o comprimento da área útil, né, os esforços se concentram sempre nessa parte reta. Esse formato promove um alívio de tensão aqui, de forma que os esforços ficam concentrados aqui. Ou seja, qualquer ruptura do material vai ser em função do tipo de material e não de fatores geométricos, tá? Isso daí é normalizado, por exemplo, pela ASTM, tá? Um gráfico típico tensão-deformação seria este do lado esquerdo, onde aqui você vê sigma, né, em megapascal e epsilon. Epsilon então representa a deformação. E percebam que epsilon não tem unidade, né, comprimento por comprimento, tá? Isso daí é uma grandeza adimensional. Epsilon é adimensional. De forma que então o comportamento tensão-deformação vai ser dado por uma curva deste formato, na qual primeiramente a gente já identifica duas grandes propriedades gerais. Existe uma região na qual ela é mais linear e existe uma região na qual ela não é linear. Na região linear, o que está acontecendo é a deformação elástica. É aquela deformação que, se eu interromper o ensaio, num determinado momento, e o corpo estiver na zona de deformação elástica, as dimensões do material voltam às dimensões originais. Em contrapartida, uma vez que eu chego na região não linear, eu entro na região de deformação plástica. Aqui é uniforme ainda, tá? O que é essa deformação plástica? Se o material está nessa zona, ou seja, se eu apliquei já uma tensão que é alta o suficiente para ele estar na zona de deformação plástica e interromper o ensaio, ele não vai voltar para as dimensões originais. Ele volta um pouco, porque tem aqui um relaxamento elástico, mas fica aí uma tensão residual. Em breve a gente vai aprender como calcular essa tensão residual, tá? Chega um determinado ponto, principalmente após aqui o máximo, onde esse material começa a apresentar uma estricção, ou seja, uma criação aqui de um pescoço, tá? Um estreitamento maior. O material está tentando responder à aplicação dessa tensão, tá? É a última adaptação dele a essa tensão que você está aplicando. Se você ultrapassar, se você continuar aplicando essa tensão para além desse ponto, uma maior, ou basta manter ela, o que vai acontecer com o material é a estricção se intensifica até o momento que não tem mais curva. O que aconteceu aqui? O material se rompeu. Então, deformação elástica,
deformação plástica uniforme, estricção, empescoçamento do material. Se eu continuar, ele rompe. Esse decréscimo na tensão não é porque houve um problema no ensaio e você diminui a tensão. O ensaio continua aplicando a tensão que ele estava antes. Mas o empescoçamento é uma maneira do material se opor a esta tensão. Então a tensão líquida nele é a que você está aplicando, menos esta tensão reversa que ele está aplicando por sua vez na estrutura, de forma que a tensão líquida vai ser menor, devido então a essa estricção. Tá? Então, dividindo aqui por cores, né, a região linear e região não linear. Zona de deformação elástica ou reversível, zona de deformação plástica ou irreversível. Se essa daqui é uma reta, né, uma região linear, eu posso descrevê-la por uma equação do tipo sigma é igual a uma constante de proporcionalidade vezes epsilon, porque sigma e epsilon têm uma relação linear e partem da origem, né? Então não tem aqui um outro coeficiente linear. E o coeficiente de proporcionalidade desta reta, né, que aqui por acaso a lei de Hooke, em analogia ao que está acontecendo com as molas mesmo, tá? A gente faz um modelo como se as ligações atômicas seguissem aí essa dinâmica das molas. Então por isso que elas espicham, aumentam a distância entre os átomos, ou seja, a distância interatômica. Quando eu relaxo, volta, espicha e volta. Eu posso fazer isso indefinidamente em analogia a uma mola, tá? E esse módulo é chamado de módulo de elasticidade e módulo de Young. Só que perceba, apesar dele chamar módulo de elasticidade, quanto maior ele, mais íngreme é esta reta, significando que você aplica grandes tensões e mesmo assim você tem pequenas deformações. Quanto menor esse valor, mais essa reta descende, significando que mesmo com baixas variações de sigma, você tem grandes deformações. Então percebam, apesar de chamar módulo de elasticidade, quanto maior este módulo, menos elástico na verdade esse material é. Esses comportamentos aqui mais íngremes são mais de materiais ditos frágeis, que não tem uma deformação plástica apreciável antes de romper, como as cerâmicas. Você não vê um vaso se deformando antes de quebrar, ele simplesmente quebra. Pode ter um pouquinho de deformação plástica, sim, mas é muito pouco, você não vai perceber. Em contrapartida, tem os materiais que alongam muito antes de romper. As borrachas, por exemplo, seguem esse comportamento. Então essa curva tensão-deformação ela vai ser muito importante para a gente, porque a gente consegue extrair várias informações e visualizar o comportamento dos materiais, tá? Como é um coeficiente angular, né, a lei de Hooke, aqui esse módulo de Young, basta você obter aqui por um ΔY, ΔX, né? No segmento A por B, por exemplo, você obtém essa inclinação. A tensão onde ocorre, pessoal, a mudança é um dos nomes possíveis, tá? Não é o único. Da região linear para não linear é chamada de tensão limite de proporcionalidade. Por que limite de proporcionalidade? Porque até aqui a tensão é proporcional à deformação. Daqui em diante não é mais, tá? Aqui então a gente está vendo a foto de um ensaio mecânico, um zoom, né, para o corpo de prova. Você está vendo aqui um empescoçamento, que é o que está ocorrendo, né, depois daqui, por exemplo, até que então ocorre a ruptura. Existem outros comportamentos. Existem materiais, por exemplo, que ao sair da zona de deformação elástica, eles passam por um platôzinho, tá? E depois entra na região de deformação plástica. Esse platô nem precisa ser tão grande assim, tá? Aqui está meio exagerado. Mas existem outros comportamentos, mas este daqui seria um dos mais convencionais, digamos. Então, diferenças entre a zona de deformação elástica e zona de deformação plástica. A deformação elástica precede a deformação plástica, né? Ela é reversível, ela desaparece quando a tensão é removida, justamente, né, caracterizando sua reversibilidade. E para descrever esse trecho da curva tensão-deformação, a gente então faz uso da lei de Hooke, em analogia
justamente a dinâmica das molas. Em contrapartida, a região de deformação plástica, que é a região não linear da curva, é provocada por tensões que ultrapassam o limite de elasticidade e ela é reversível. Ou seja, mesmo que você interrompa o ensaio, sobrará aqui uma tensão residual. Alguns nomes, né, de pontos aí que são importantes. Então a gente tem aqui tensão limite de proporcionalidade, separando a zona linear da não linear, tensão limite de escoamento, tá? Na verdade, essas duas deveriam ser as mesmas coisas, né? O que interessa é a tensão limite de escoamento, esse sigma E. Só que muitas vezes essa curva é didática, muitas vezes não está claro onde está esse ponto, tá? Então a gente tem aí uma tensão limite de proporcionalidade, que seria aí o que você está medindo aí de fato com uma melhor aproximação para a tensão limite de escoamento, tá? Esse é o parâmetro importante, essa seria uma aproximação, tá? Isso vai ficar claro numa aplicação. Você tem então o limite de resistência à tração, que é a tensão máxima, você pode aplicar o material antes dele se romper, e você então tem após isso a tensão de ruptura. Então uma curva tensão-deformação, alguns outros tipos, né? Esse material, por exemplo, tem menos região plástica, ele é mais frágil que esse material aqui, esse material mais plástico, ele se deforma mais antes de romper, como as carrocerias de automóveis, por exemplo, precisam absorver energia, né? Você tem alguns comportamentos, como eu disse, onde você vai ter um limite inferior de escoamento. Acabou a região linear, a tensão decresce um pouco, aqui porque é um rearranjo do material, ele oscila um pouco, mas aí não dá mais para se opor à tensão, aí ele entra numa região de deformação não linear. Comportamento um pouco mais complexo, mas identifica uma região de deformação elástica, uma região de deformação plástica. Então o limite de escoamento, pessoal, que é esse ponto aqui, está definido, é uma tensão limite que separa a região elástica da plástica. O limite de resistência é a tensão limite aí da deformação, tá? Ou seja, é o limite de resistência à tração. Se você aplicou essa tensão e mantiver ela, o material vai romper. O limite de ruptura é a deformação limite do material, ou seja, após essa deformação, o material irá fraturar, tá? Ou seja, a tensão de ruptura está associada aqui a um limite de ruptura. Então, se eu tentar ultrapassar o ensaio para além dessa deformação, não vai dar, porque ele rompe exatamente depois disso. Tensão de ruptura é a última tensão que você lê. De novo, esse decréscimo é porque o material, né, houve um empescoçamento no material, ele está promovendo uma tensão contrária à qual você está aplicando. Aqui, né, justamente mostra uma ruptura na região de empescoçamento. Então aqui, região elástica, plástica, tá certo? E aqui, quando você tem uma espécie de ruptura frágil, né, você entra na fragilidade do material. Quando você vai ver tensões limite, pessoal, você nunca vai pegar um valor e vai usá-la à risca, supondo, o material não se deforma até essa tensão, então vou usar ela como tensão de projeto? Não, né? Você sempre precisa ter aí em mente fatores de segurança. De que forma? Por exemplo, você fala que a tensão máxima do seu projeto, que uma viga tem que aguentar, é tantos megapascal, vamos supor, 200. Você vai inserir um fator aí de 2 ou 3. Você vai então escolher um material para 400 ou 600. Porque tem fatores que a gente não controla. E pode acontecer, por exemplo, um vento inesperado, uma carga inesperada que pode um dia forçar isso. E você não quer ter surpresas, né, que possam comprometer a vida também de outras pessoas, então você vai se precaver. Isso então olhando o cálculo. Se eu olhar o material, é o que eu acabei de falar. Por exemplo, eu falo assim, o material tem esta resistência aqui de 150 megapascal. Eu não vou admitir que ele tem 150, vamos admitir que ele tem 3 vezes menos resistência, que ele tem 50. Aí sim eu vejo se serve para mim. Percebam, é a mesma coisa no final das contas, eu multiplicar por um fator de segurança ou dividir por um fator de segurança. Aqui eu estou vendo o cálculo, aqui eu estou vendo o material. A mensagem importante é, nunca trabalhe com os valores exatos, obviamente, num dimensionamento de engenharia, tá? Aqui a gente está vendo alguns comportamentos, pessoal, que fogem do padrão, como o ferro fundido cinzento, por exemplo, tá? Ensaios, por exemplo, de tração em compressão, ele só tem região, tudo é não linear para ele, mesmo a área de deformação elástica,
tá certo? E concreto também tem um comportamento que foge um pouco daquilo que seria o mais convencional. Mas são comportamentos conhecidos e para os quais você pode também prever vários parâmetros. Só para a gente ter uma ideia então de módulo de elasticidade, aqui este E, né, a gente tem aqui no eixo Y vários valores em escala logarítmica. Aqui a gente tem a densidade de materiais. Então você tem aqui os materiais com menor módulo de elasticidade, ou de Young, são os materiais mais flexíveis. Por exemplo, espumas aqui, elastômeros aqui, muito utilizado aí, por exemplo, em solados de sapato. Aí depois você tem os polímeros e materiais naturais, que já não são tão flexíveis, os outros polímeros, né? Aí você tem, por exemplo, também aqui metais e cerâmicas, né? Aqui no topo as cerâmicas são menos flexíveis. De fato, o material cerâmico não é conhecido por sua flexibilidade, né? Ele é conhecido por sua resistência térmica, por sua não condutividade elétrica, tá? E materiais compósitos, né? Que seria uma mistura aí de diferentes classes de materiais. Então, pessoal, eu vou terminar esse vídeo por aqui para não ficar longo, tá? No próximo vídeo aula não falta muita coisa, a gente só vai discutir então o que acontece na região de deformação plástica, como explicar tanto a parte da deformação elástica quanto a plástica. Elástica é mais fácil, né? Mas a plástica, o que acontece do ponto de vista de microestrutura, do ponto de vista das imperfeições cristalinas. Então, neste ponto, nós juntamos a parte de comportamento mecânico dos materiais com o que nós sabemos sobre estruturas cristalinas e imperfeições, tá bom? Então, fiquem ligados aí, até o próximo vídeo, bons estudos para vocês. Até mais!